Eu já liguei. Agora, ok. Graça e paz, queridos. Tudo bem? Então, tá bom, tudo jóia. Estou feliz de estar aqui. Hoje, o Daniel, meu filho. Daniel, fique de pé. Daniel, meu filho mais novo. Já disseram ali, mas teu filho, não parece contigo. É porque Deus foi tão bom, primeiro com ele, e depois porque Deus dividiu. O mais velho, o Jonathan, é parecido comigo, não se parece com a Toninha. O mais novo é parecido com a Toninha, não se parece comigo. Então, quando eu saio com o Daniel, ninguém fala que é pai e filho. Quando o Jonathan sai com a mãe, todo mundo tem dúvida, mas Deus quis assim. Mas é o meu filho, viu, gente? É o meu filho mais novo, está aí comigo, veio para fazer companhia. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo, de todo o meu coração. Primeiro pelo tema. Quando a Renata me ligou, eu estava viajando no aeroporto e quando ela tocou o telefone, ela falou, pastor, nós vamos ter um evento lá de família, mas o tema está baseado em Atos 1:8. Eu falei, ô glória. Aí eu falei, aí mexeu comigo. Aí eu gosto de família, é o meu ministério principal, tenho falado com casais há mais de 15 anos, eu e a Toninha. Mas nos últimos anos Deus tem me direcionado para a área missionária. Eu vou compartilhar com vocês alguns desses projetos aqui hoje. Eu tenho viajado para alguns lugares cumprindo o ID do Senhor. E aí quando eu olhei para o tema e depois ela me mandou o cartaz lá, o que vocês divulgaram, meu primeiro campo missionário, e a base é Atos 1:8, eu fiquei muito feliz primeiro pelo início da frase, meu primeiro campo missionário. Então, eu fiquei muito à vontade para entender, viu, Renata, que meu primeiro campo, eu não precisaria ficar só baseado na família, mas eu poderia estender isso um pouco, porque eu estou entendendo que se meu primeiro campo missionário é a minha família, é a partir daí que eu vou continuar fazendo missões. Então hoje eu quero falar com vocês de forma um pouco mais ampla, de forma um pouco mais, ampliar um pouco essa visão, começando pela família. O tema que vocês escolheram está baseado em Atos 1:8, e Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu cresci numa igreja, me converti já depois de adulto, mas cresci na fé numa igreja que nós recitávamos praticamente Atos 1:8 todo culto. Daniel cresceu no mesmo ambiente. Primeira Igreja Batista de Santo André, uma igreja missionária, e lá todo membro tinha por obrigação conhecer de cor Atos 1:8. Por isso que eu recitei aqui, não é porque eu sou bom de Bíblia, não, porque esse eu sei de cor, eu aprendi, né? Mas porque lá nós procurávamos viver isso. Então, amados, quando eu olho para o tema que vocês então definiram, e Atos 1:8 diz exatamente isso, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra não diz que nós receberíamos o poder do Espírito Santo para nenhuma outra coisa. Ele diz que nós receberíamos o poder do Espírito Santo para testemunhar a respeito de Jesus. Quando eu olho para a vida do povo, quando eu olho para a vida do judeu, e nós que somos aí conhecedores da palavra, estudamos a palavra e somos amantes da palavra, quando nós olhamos lá, e aqui o casal leu lá em Gênesis, quando Deus então cria a primeira família, Adão e Eva, ele criou com um propósito, e nós sabemos disso. Qual foi o propósito? De ter um relacionamento pessoal, lembra? Deus vinha todos os dias na viração do dia e fazia o quê? Ele conversava com Adão e Eva. Deus criou o homem, criou a família única e exclusivamente para ter um relacionamento pessoal com ele. Não tinha outra motivação. Mas aí o homem peca, aí o homem desobedece, aí nós conhecemos a história e tudo que ocorreu a partir de então. Mas quando você olha para toda a história da humanidade, Deus sempre quis se relacionar com o homem. Sempre quis. Quando então ele manda Jesus, para que Jesus viesse a essa terra, ou seja, ele deixa o seu trono, Deus sai da sua glória, se torna homem através de Jesus, vem para essa terra para quê? Para estabelecer o quê? Relacionamento entre ele e os homens, porque esse relacionamento estava quebrado. Né? Ele veio para que o sacrifício fosse feito de forma definitiva, né? O cordeiro fosse imolado e não houvesse mais necessidade de matarmos um animal para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas Cristo morre na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados e que o nosso relacionamento fosse restabelecido com Deus. Então, quando eu olho para o tema que vocês decidiram adotar nessa noite, quando eu olho para o tema que é família, o meu primeiro campo missionário, eu não posso pensar em outra coisa que não seja relacionamento. E eu não posso pensar em outra coisa que não seja a minha família precisa estar bem para que a minha família possa mostrar para outros o que é ter um relacionamento com Deus. Não tem outra forma. Não tem outra forma.
Por isso é que não se assuste se eu sair um pouco da questão da família e ir para confins da terra, porque eu entendo que esse é o propósito. Eu até disse para o Daniel, poxa, que igreja confortável, né? Falou, vamos vir congregar aqui, poxa, é uma delícia, não é? E é muito bom termos uma igreja confortável, mas Deus quer muito mais de nós. Deus quer muito mais de nós. Deus quer que aqui seja a nossa base, mas que daqui nós possamos sair, daqui nós possamos invadir esse bairro, daqui nós possamos fazer diferença nesse lugar, que as pessoas possam passar aqui na porta e ter desejo de entrar e de conhecer esse lugar gostoso, que a gente tem aqui como família. Então, amados, o meu coração hoje, olha, eu falo isso assim sem nenhum medo, eu tenho uma urgência, o Daniel sabe disso, é o meu filho e sabe a urgência que eu tenho no meu coração. Eu sinto que o Senhor está voltando, e se nós não formos apressados para fazer a sua obra, muitos vão ficar pelo caminho. E isso entristece muito o meu coração, porque Ele nos chamou para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele, e através desse relacionamento nós pudéssemos abençoar outras famílias. Eu coloquei um primeiro slide que mostra a família, quer ver? Olha que interessante, família no passado. Que eu comecei a pensar, falei, gente, que interessante. Quando eu olho para essas fotos, eu encontrei na internet, não tem noção de quem são essas famílias, mas são fotos típicas de família, né? Famílias grandes, ali você tem o pai, a mãe sentado e os filhos em volta. Essa era a típica família do passado. Talvez nenhum de nós tenha vivido isso, mas era um modelo de família, ou seja, era um modelo centrado então no pai e na mãe, onde os filhos cresciam, aprendiam, tocavam a sua vida, mas a foto mostra exatamente isso, ou seja, esse era o modelo, a família centrada no pai e na mãe. Esse era o centro da família. Depois coloquei uma outra foto, a família atual sem Deus, é o que nós estamos vendo hoje. Eu fui pregar numa igreja chamada Igreja Menonita, em Curitiba, e eles são tradicionais, alemães, vieram para o Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial, e eu estava reunido com um grupo de casais e fui perguntar quanto tempo de casado eles tinham. Eu fiquei impressionado. Tinham pessoas com 50 anos de casado, 42, 28, 35, com a maior naturalidade. Porque ainda adotam um modelo que é o modelo mais antigo, ou seja, nós casamos para ficar juntos, eu brinquei aqui, é verdade, mas não é brincadeira, até que a morte nos separe. Só que hoje nós estamos começando a observar um novo modelo de família, que é o que está aí. Não é? Nós temos famílias vivendo problemas seríssimos, nós temos hoje uma nova tentativa mostrando que um homem junto com outro homem é uma família, ou uma mulher junto com outra mulher é uma família, ou um casal, ou podem construir uma família, não na visão de Deus. Nós sabemos disso. Para mim, um homem com outro homem é uma dupla, não é um casal. Uma mulher com outra mulher é uma dupla, não é um casal. Casal é homem e mulher. Isso foi o que Deus criou. Deus não criou a família baseada em dois homens ou em duas mulheres. A família está baseada num homem e numa mulher. Mas o que nós temos visto hoje é essa dificuldade, inclusive nas igrejas. Eu ando por aí, gente. Eu falo em igrejas, eu prego em igrejas, eu ministro sobre família. E é muito comum, ao final de uma ministração, você sair para conversar com as pessoas e os problemas começarem a aflorar. O casal que veio dar o testemunho aqui contou para vocês uma série de coisas que acontecem no dia a dia, não é? E isso está acontecendo de acordo com o que nós estamos vendo aí. E o terceiro slide que eu coloquei sobre família, que é a família na visão de Deus. Olha aqui a diferença. Família planejada por Deus. A palavra é o centro. O relacionamento com Jesus é o centro. Ou seja, quando eu então entendo que a minha família tem como base esta palavra, amados, as dificuldades passam a ser muito menores. Porque quando a minha família, ou quando a minha família está de acordo com esta palavra, todas as outras coisas são minimizadas, todas as outras dificuldades são minimizadas. O casal estava falando aqui sobre sim, não, não, sim. Um dia o Daniel chegou para mim e falou assim, pai, poxa vida, ele estava namorando, ele falou assim, eu não consigo entender as mulheres. Eu falei para ele, filho, ame, não tente entender, nunca você vai entender. Então eu disse para ele assim, olha, só ame. E assim é a vida de relacionamento, tem coisa que ele não vai entender nunca, mas eu não preciso entender, Deus criou assim, Deus fez assim. Homem e mulher são muito diferentes, nós pensamos diferentes, agimos diferentes, temos comportamento diferente, dentro de casa a mesma coisa. Então, amados, quando nós pensamos então família como campo missionário, eu preciso começar a pensar nisso de uma forma muito séria, porque eu só vou conseguir impactar outro se a minha família está bem. Então eu tenho que voltar para o meu relacionamento. Como é que está o meu relacionamento com meus pais?
Como é que está o meu relacionamento com os meus irmãos? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Deus é a minha prioridade número 1. Se você não colocar Deus e relacionamento com Deus como sua prioridade número 1, você vai ter muita dificuldade. O que é prioridade? Ou seja, eu estou obedecendo a Deus, a minha vida está de acordo com aquilo que Deus tem me mandado fazer, eu estou orando para tomar as decisões. Isso é relacionamento pessoal, gente. Quando nós nos convertemos, nós dizemos que Deus é o quê? O nosso Senhor, não é assim? Eu entreguei a minha vida a Deus, Ele é o meu Senhor. Se Deus é o meu Senhor, eu tenho opção de escolha. Estou perguntando, tem opção de escolha? Não tenho. Eu não tenho opção de escolha. À medida que eu me converti, entreguei a minha vida a Jesus, eu não tenho mais opção de escolha. Que vida que eu tenho que viver? Essa palavra. Baseado nessa palavra. Eu tenho que conhecer essa palavra para que eu possa viver de acordo com essa palavra, porque eu não tenho mais opção de escolha. Eu não tenho mais a opção de fazer ou não fazer. Eu tenho a opção de fazer, porque se eu não faço, eu estou desobedecendo. Então, hoje eu tenho visto que a maior dificuldade das famílias é entender que nós não temos mais opção. Amado, você não tem mais opção. Se você já declarou que Jesus é o seu Senhor, você não tem mais opção. Cabe a você obedecer. E aquilo que você tem que obedecer está nessa palavra. Nós estamos orando aqui. O filho tem que honrar pai e mãe, não é assim? Então eu tenho que obedecer. Eu não posso levar o meu filho à ira. Isso é bíblico, eu tenho que obedecer. Eu não tenho mais opção de escolha. Então o que eu quero trabalhar com vocês essa noite é entender que nós não temos mais 2 caminhos a seguir. Nós só temos um único caminho a seguir, que é a obediência à palavra de Deus. Eu tenho um grupo de estudo, e tem uma senhorinha que estuda lá comigo, ela é espírita, não é evangélica, e toda sexta-feira ela está com a gente lá estudando a Bíblia. Nós estamos estudando Atos. E aí um dia ela disse para mim assim, mas pastor, eu não posso acreditar que Deus condena as pessoas, que Deus vai mandar as pessoas para o inferno. Eu falei, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Elas vão sozinhas. É uma opção, não é? Escolheram não obedecer. Então, ir para o inferno é uma opção das pessoas. Ou servir ao Senhor e segui-lo e obedecê-lo também é uma opção. Então, na nossa casa, amados, na nossa família, no nosso lar, se nós já declaramos que Jesus é o nosso Senhor, nós não temos mais opção. Você, jovem que está aqui, se já declarou que Jesus é o teu Senhor, você não tem mais opção. Não tem mais opção. Nós temos a única opção, obedecer ao Senhor. Eu preparei também, deixa eu ver só se é na sequência, vê se roda, tem um vídeo que fala sobre missões, e eu quero que vocês assistam e prestem atenção. São algumas informações bem interessantes da missão Portas Abertas. O mundo tem visto como jamais viu. Que estamos conectados. De Nova York a Londres, do Cairo a Pequim, da África ao Sudeste Asiático. Sentimos, aprendemos, celebramos juntos. Mas será que estamos percebendo tudo o que está acontecendo? Há algumas coisas que não querem que vejamos. Atualmente, na Eritreia, milhares de cristãos estão comprimidos dentro de contêineres como estes. No Egito, embora o governo permita que a igreja exista, é ilegal mudar de religião. Líderes de igrejas não registradas continuam a serem presos em muitas províncias. Quando os cristãos perseguidos clamarem por socorro, será que o mundo fará alguma coisa?
Esse é um vídeo, amados, da Missão Portas Abertas, que é uma missão que foi iniciada pelo irmão André, levando Bíblia para países onde não era permitido entrar com essas Bíblias. Hoje eu tenho procurado falar para famílias e alertar famílias do que e da nossa responsabilidade. Hoje eu não tenho dúvida de que nós, como crentes brasileiros, temos uma responsabilidade e seremos cobrados disso. Eu, durante toda a minha vida cristã, eu orei para que Deus abençoasse a igreja brasileira, para que nós pudéssemos ir, para que nós pudéssemos contribuir, para que nós pudéssemos orar por missões. E eu fico realmente feliz de entrar numa igreja bonita dessa, viu? Muito bonita. Também a nossa igreja é uma igreja muito bonita. E Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado de uma forma sobrenatural. Deus tem abençoado o Brasil. Quem sai por aí sabe do que eu estou dizendo. Quem visita igrejas por aí sabe do que eu estou dizendo. Hoje temos grandes igrejas, grandes ministérios. Hoje nós temos 35 milhões de brasileiros no Brasil. Hoje nós temos toda a liberdade, não é? Para que possamos viver o nosso cristianismo sem nenhum problema. Nós temos a liberdade dentro da nossa casa. Eu estava conversando com 2 jovens que os pais ainda não estão firmes na fé, mas não colocam nenhum impedimento para que vivam a vida cristã. Nós temos, e vocês devem ter aqui na igreja, esposas que são convertidas, o marido não, e ele não coloca impedimento para que ela viva a vida cristã, ou vice-versa, ou com os filhos, ou seja, nós estamos tendo toda a liberdade para vivermos a nossa vida cristã sem nenhum impedimento, inclusive dentro da nossa casa. Hoje, quando nós nos convertemos, ou quando as pessoas se convertem e vêm para uma igreja, você começa a estudar a Bíblia, vai para uma escola bíblica dominical, e você aprende os princípios para viver o casamento. Estou errado? Eu creio que todo mundo que está aqui sabe como é que tem que ser um marido, como tem que ser uma esposa. Todos os filhos que estão aqui sabem quais são os seus papéis enquanto filhos e o que devem ou não fazer. Ou seja, enquanto igreja brasileira, nós não podemos dizer que não temos conhecimento daquilo que temos que fazer. Portanto, amados, quando eu penso na família como meu primeiro campo missionário, eu tenho tudo o que eu preciso para que isso seja uma verdade, para que isso aconteça, para que eu possa impactar as pessoas. Ah, pastor, mas na minha casa nem todos são convertidos, mas você é convertido. E o Senhor te chamou através da sua palavra para que você seja luz do mundo e sal da terra. Aonde tem luz, não tem trevas. Aonde a luz chega, clareia o espaço. Se você está na sua casa e é um convertido, você traz luz para a sua casa. Através do seu testemunho, a tua família um dia vai render-se ao Senhor Jesus. Eu viajei essa semana para Minas Gerais, fui visitar minha família depois de muitos anos. Eu cheguei aqui, a Toninha falou, como é que foi lá em Minas? Eu falei, Toninha, eu me senti a Madre Teresa de Calcutá, porque eles confundem muitas coisas, então eles acham que eu faço um trabalho aqui, um trabalho social, junto com a igreja, e a minha mãe, muito católica, e católica mesmo, me pegava pelo braço, me levava na casa das amigas, porque ela queria que eu fizesse uma prece. E eu saí de casa em casa fazendo prece. Onde eu entrava, eu juntava o povo, eu orava e pedia para Deus abençoar, mas durante todo o meu tempo de convertido, eu nunca tive tanta oportunidade de testemunhar como eu tive nesses dias em Minas Gerais. Nós chegamos num momento lá de um churrasco, que eles bebem muito lá, eles se chamam para visitar, assim, vai lá em casa tomar uma. Ninguém te chama para tomar café, só uma, e uma é cachaça, é cerveja. E chegamos num churrasco no domingo, todo mundo reunido, eu já não lembrava mais de muita gente, já não via há muitos anos. E aí, aquele povo todo, a churrasqueira acesa, o povo pondo cerveja na mesa, e a minha mãe levantou e falou assim, meu filho vai fazer uma prece. Eu falei, vou fazer, levanta todo mundo. Aí levantou todo mundo, falei, tem que fazer antes que o povo fique bêbado, então tinha que fazer a prece antes que o povo fique bêbado. E aí trouxe uma palavra, e aí pude falar do plano de salvação para aquelas pessoas, não fiz apelo, porque eles não estavam em condições, mas orei e pedi a Deus que os abençoasse. E eu tive várias oportunidades para que isso acontecesse. Por quê? Porque, amados, eu entendo, e não é porque eu sou melhor do que vocês, porque eu entendo que nós temos uma responsabilidade. Qual é? Testemunhar baseado em Atos 1:8. O meu filho tem que testemunhar com 19 anos. Ele cresceu, conhece a palavra e ele precisa testemunhar. Se ele não testemunhar de Jesus, ele vai prestar contas ao Senhor, não sou eu. Eu vou prestar contas a Deus da minha vida e do testemunho que eu dei para ele. Mas ele tem que testemunhar da vida dele para outros. Então, meu primeiro campo missionário, quando eu falo de família, eu preciso entender que eu tenho que viver na minha casa, independente se todos são convertidos ou não, e dar um bom testemunho.
porque só assim eu vou salvar a minha família. A minha esposa se converteu e eu fiquei 4 anos até me converter. E quando as pessoas me perguntam assim, pastor Wilde, como é que você se converteu? Como é que você foi até Jesus? Eu falo, pelo testemunho da minha esposa. Durante 4 anos ela orou, durante 4 anos ela deu um testemunho para mim, durante 4 anos, nos apertos que a gente passava, eu via que ela estava bem com Deus, e aquilo foi me incomodando, a ponto de eu querer conhecer um pouco mais desse Deus. E 4 anos depois que ela se converteu, eu me converti. E de lá para cá estamos trabalhando juntos, servindo ao Senhor. O que me levou a Cristo? O testemunho da minha esposa. E não foi falando, não. A Toninha nunca falou, ela viveu. Eu vi a minha esposa vivendo a vida cristã. E hoje o meu filho é convertido, o meu filho mais velho é convertido. Hoje nós somos uma família que servimos ao Senhor. Por quê? Porque a minha esposa testemunhou com a vida dela uma vida cristã. Então nós estamos vivendo um momento que nós temos que falar menos e viver mais. As pessoas precisam ver em nós, homens e mulheres que realmente têm uma vida centrada no Senhor. Centrada no Senhor. Eu trouxe mais uma informação sobre missões que está lá, classificação dos países por perseguição. Você vai ver que o primeiro país ali é Coreia do Norte. Hoje é o país onde as pessoas não têm nenhuma liberdade religiosa. Eu conheço pastores que têm feito um trabalho na Coreia do Norte, que têm ido para lá, para que as famílias da Coreia do Norte possam ter também o mesmo que nós temos aqui. Na Coreia do Norte, hoje, quando uma pessoa é encontrada com uma Bíblia, ela é fuzilada, porque ela é encontrada com uma Bíblia. Não há liberdade, nenhuma liberdade. Então aqui é só para você ter uma ideia, são 50 países onde há perseguição religiosa, onde pessoas não têm a liberdade que nós temos, mas onde nós temos a responsabilidade de vivermos no nosso primeiro campo missionário, de tal forma que essas pessoas possam ouvir de Jesus. E nós precisamos entender isso, queridos. A nossa vida não pode ser baseada no nosso bem-estar. O Senhor não nos chamou para que vivêssemos só numa vida tranquila. Ele nos chamou para que nós pudéssemos, então, impactar este mundo, esta cidade, este país, né, baseado naquilo que nós estamos compartilhando. E tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, que está lá em Mateus. Abra sua Bíblia, Mateus 28. Mateus 28, a partir do verso 16. Está funcionando aqui? Está saindo... Não? Cadê o outro? Deixa eu usar esse aqui, então. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Mateus 28, a partir do 16, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amados, por que eu escolhi esse texto e não um texto relacionado à família? Justamente porque eu disse para vocês que eu entendo que se a minha família, se o meu lar é o meu campo missionário, o meu primeiro campo, eu preciso olhar de uma forma um pouco mais ampla. Esta passagem mostra a última conversa, o último bate-papo que Jesus teve com seus discípulos. Ou seja, ele ficou, depois que ele ressuscitou, encontrou os discípulos, foram para Galiléia, se encontraram com Jesus, e Jesus então dá esta última ordem, e depois ele ascende aos céus. Foi a última coisa que Jesus disse para os seus discípulos. Ele começou então dizendo assim: me foi dado toda a autoridade, no 19 diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos. O Senhor não nos mandou fazer outra coisa que não ir e levar as boas novas a todos aqueles que ainda não a receberam, que não o conhecem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eu então tenho que ter uma família ajustada? Por que eu tenho então que testemunhar para a minha família? Porque a partir da família é que nós vamos conseguir então alcançar as outras coisas. Uma igreja tem como base família, amados. Eu conheço um pastor
no litoral, que começou uma igreja no litoral, era uma igreja muito jóia, jovens, e tinha uma quantidade muito grande de jovens. Um dia ele me chamou e falou assim: pastor Ilho, eu preciso de ajuda, porque eu preciso começar na minha igreja um ministério com família. Porque quando nós pensamos em ministério de família, a gente pensa que é só marido e mulher, não é? Não, o ministério de família envolve todas as áreas da igreja. Então há uma necessidade dentro desse ministério para que a igreja possa crescer nisso. Então quando eu falo em missões, e quando eu falo então em alcançar pessoas, eu preciso entender que o Senhor nos deu uma ordem muito clara. Lembra que eu disse? Nós não temos a opção de obedecer ou não. Ele diz: ide por todo mundo, ide por todas as nações, fazei discípulos, pregue a palavra, ensine as pessoas. E é isso que eu estou aqui essa noite, porque eu quero desafiá-los a isso, eu quero desafiá-los a deixarmos o conforto, deixarmos, não é, o nosso lar, aonde nós estamos seguros, e nos aventurar em algo que o Senhor nos mandou fazer. E nós precisamos fazer isso. Quando nós olhamos para o livro de Atos, e talvez você já tenha estudado isso, quando olhamos lá em Atos, no capítulo 2 de Atos, fala da igreja em Jerusalém. Como é que era a igreja em Jerusalém? Gente, era uma igreja maravilhosa. Depois do evento de Pentecostes, que o povo então tem lá uma experiência com o Espírito Santo, começa a falar em línguas, e os outros conseguiram interpretar o que eles estavam falando, e o Senhor usou aquilo para mostrar o poder dele para aqueles que ainda não o conheciam. A igreja de Jerusalém começa a se reunir. E eu até separei algumas coisas sobre a igreja de Jerusalém. Como é que era a igreja de Jerusalém? Gente, a igreja é linda. A igreja de Jerusalém, nós sabemos e já estudamos que a igreja de Jerusalém era assim: eles se reuniam todos os dias. Lá diz que eles estavam juntos todos os dias. Lá diz que eles vendiam as suas propriedades e distribuíam para aqueles que tinham alguma necessidade. Lá diz que ninguém tinha necessidade nenhuma, porque todos compartilhavam tudo que tinha. A igreja de Jerusalém era uma igreja que contava com a simpatia do povo. Ou seja, aqueles de fora olhavam para a igreja de Jerusalém e achavam: poxa, olha aquele povo ali, que maravilha, eles se amam, estão juntos. A igreja de Jerusalém não tinha nenhuma necessidade, mas era essa igreja que Deus queria. Era isso que estava no coração de Deus. Quando nós voltamos para Mateus 28, ele diz: ide por todo mundo e fazei discípulo. A igreja de Jerusalém estava cumprindo isso. A tua casa está cumprindo isso. A tua vida está cumprindo isso, ou seja, você está obedecendo a grande comissão, você está fazendo discípulo, você está aproveitando as oportunidades que Deus está te dando para falar da palavra, você está sendo testemunho no teu trabalho, na sua faculdade, no seu lar, porque Ele nos deu, queridos, uma ordem muito clara. Mas quando olhamos para a igreja de Jerusalém, não era uma igreja, era um excelente modelo de igreja, mas não era aquilo que agradava o Senhor. Por que não agradava o Senhor? Porque Ele queria algo mais. Ele tinha dado uma ordem. Ele tinha dito assim: olha, não é para vocês ficarem em Jerusalém, não é para vocês ficarem lá no gostosinho, dividindo tudo, compartilhando. Nós temos visto igrejas hoje no Brasil que é assim: você vai falar para o pastor sobre uma visão missionária, ele diz assim: não, pastor Wilde, para com isso, está bom aqui, as famílias estão todas aqui, olha, está confortável, aqui não tem perigo, aqui todo mundo se conhece. Aqui as famílias são amigas, não é assim? Aqui todo mundo se conhece, para que a gente vai mexer com isso? Amados, não é esse modelo de igreja que o Senhor nos mandou viver. Não foi isso que Ele mandou fazer. Nós precisamos de um tempo como esse? Claro. Nós precisamos ter um lugar para aprender? Claro que precisamos. Nós precisamos ter um lugar como esse para nos encontrarmos como família? Claro. Mas não podemos ficar somente nisso. Precisamos voltar para as nossas casas. Precisamos trabalhar isso no nosso lar e, a partir do nosso lar, trazer a bênção para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Quantas pessoas lá no teu prédio ainda não conhecem Jesus? E qual a forma que a tua família está impactando essas pessoas? Você já parou para pensar nisso? Teu vizinho do lado já é convertido? Às vezes nós nem nos importamos, gente. Encontramos no corredor, no elevador... e não nos atentamos para isso. Nós estamos vivendo hoje com tamanha tranquilidade no Brasil que eu não me importo mais se a pessoa é convertida ou não. Teu coração tem ficado triste quando você sabe que morreu alguém sem Jesus? Porque deve ficar, queridos, tem que ficar muito triste. Então, quando eu penso no meu primeiro campo missionário como família, eu tenho que pensar primeiro: a minha família está aqui, o meu núcleo familiar está aqui, o que essa família está gerando para fazer discípulos? O que a minha família, a minha casa ali no raio, aonde eu moro, está fazendo diferença na comunidade onde ela está inserida? Porque senão, não é campo missionário.
Se a minha família não está preparada para ganhar outros para Jesus, eu não tenho um campo missionário. Eu tenho um lugar gostoso para que eu possa ficar ali no quentinho, no gostoso, no protegido, que não tem nada de errado, mas eu não sou um campo missionário. Eu não estou fazendo missões. Porque fazer missões é ir e pregar a palavra. O tema que vocês escolheram lá em Atos diz que em Jerusalém, aonde nós estamos, Judeia, a nossa cidade, o nosso estado, Samaria e até confins da terra, Brasil e até confins da terra. Mas não era isso que Deus queria, não era essa igreja que Deus queria. Não era a igreja de Jerusalém que Deus queria, ou seja, estava muito confortável. E eu quero te desafiar a pensar exatamente nisso. Como é que está a minha casa? Como é que está o meu lar? Será que nós não estamos vivendo como a igreja de Jerusalém? Na minha casa nós amamos assistir filme, série. Tanto eu quanto a Toninha, o Jonathan e o Daniel, amamos séries. Assistimos todas que você pode imaginar, a gente assiste. Nosso tempo livre é os 4 lá assistindo série. E é gostoso, né, Daniel? Confortável, seguro, tranquilo, pipoquinha. Mas, gente, nós não podemos viver isso todo dia. Essa não pode ser a nossa rotina. Ou seja, o meu primeiro campo missionário tem que estar aberto para receber pessoas, impactar pessoas e levar a palavra. Eu lembro quando eu não era cristão, e eu não frequentava uma igreja antes de me converter, a impressão que eu tinha é que eu vivia cercado de chato. E chato para mim era crente. Todo lado que eu ia tinha um crente. No trabalho tinha um crente, se eu ia no clube tinha um crente. E eu brinquei esses dias que eu acabei me tornando um chato. E vou te dizer, eu tenho saudade de quando nós éramos chatos. Porque hoje não somos mais chatos, mas também não pregamos mais a palavra, não desafiamos mais ninguém. Hoje o que eu tenho visto é que muitos de nós, como igreja brasileira, como povo, temos vivido uma vida que não tem levado as pessoas a repensar na sua vida e para onde eles vão. As nossas igrejas não falam mais de inferno, gente. Não falam mais de pecado. Nós temos medo. E o Senhor nos chamou para ir e fazer discípulos. Tem gente que diz assim, não olha para mim não, olha para Jesus. Não. Paulo diz, olha para mim. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. O meu campo missionário da minha família, eu tenho que dizer para o vizinho assim, olha vizinho, olha para mim. Aprenda a ser marido como eu sou, porque eu sou marido segundo esta palavra. A minha esposa tem que chegar para a vizinha e dizer assim, pode olhar para mim sim. Aprenda comigo como ser uma mulher segundo essa palavra, uma esposa segundo essa palavra. Mas não, olha para Cristo, não olha para mim. Não, olha para mim. Porque à medida que eu me converti, à medida que Ele é o meu Senhor, à medida que essa palavra é verdade na minha vida, eu preciso vivê-la. E eu preciso pagar o preço para viver essa palavra. Mas muitos de nós hoje não estamos mais querendo pagar o preço. Eu olho no Face hoje, tem gente, crente, publicando Rock in Rio. Rock in Rio. Tem alguns, eu vou. Vai. Não entendeu nada. Não entendeu absolutamente nada. Lá em Romanos, Paulo nos alerta a não tomarmos a forma deste mundo. Porque, amados, não somos deste mundo. Não somos deste mundo. Entenda isso. Você é um forasteiro neste mundo. Você não faz parte deste mundo. O Senhor nos mantém aqui para que nós possamos testemunhar dele e levarmos o máximo de pessoas aos pés dele. Essa igreja só existe aqui para impactar este bairro, para que o povo deste bairro conheça Jesus através dessa igreja. Isso não tem razão de ser. Não tem razão de ser. Mas enquanto igreja, muitas vezes nós estamos vivendo no bem bom, não tem nenhum problema, não tem perseguição. Aí voltando para a igreja de Atos, no capítulo 2, o que o Senhor manda lá no capítulo 8? Assim que Estevão é morto a pedradas. Há uma grande perseguição na igreja, e a igreja então é obrigada a fazer o quê? A sair. Todos têm que sair pela Galiléia, pela Judéia, pelo mundo conhecido na época, e começa a fazer o quê? A pregar a palavra. Começa a fazer o quê? Discípulos. Então, queridos, seu primeiro campo missionário, que é a tua família, tem que fazer diferença além das paredes da sua casa. Porque se não estiver fazendo diferença, você está vivendo no conforto e na segurança da sua casa e mais nada. Se a tua família, se o teu primeiro campo missionário funcionar lá,
vai funcionar muito bem aqui, porque você não vai conseguir ficar aqui só sentadinho aí assistindo culto após culto. Você vai querer fazer mais, você vai querer impactar a vizinhança, você vai querer que essa igreja aqui esteja lotada de pessoas todos os dias, porque nós estamos obedecendo uma ordem do Senhor. Como é que eu estou vivendo como filho? Você já conhece. A palavra diz que você tem que honrar teu pai e tua mãe. Como é que eu sou como marido? Efésios diz que eu tenho que honrar a minha esposa, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que ser sacerdote da minha casa, eu tenho que proteger a minha família, eu tenho que ser o provedor do meu lar, eu tenho que liderar a minha casa e levá-la aos pés do Senhor. Como é que você tem que ser como esposa? Está lá, submissa ao teu marido, auxiliadora, não é assim? O ideal de beleza do seu marido, estar junto com ele, ou seja, nós sabemos, queridos. E eu não preciso ficar dizendo isso para vocês, porque vocês sabem, tão bem quanto eu. Porque nós aprendemos na palavra do Senhor como é que nós temos que nos comportar. O que nós precisamos, talvez agora, é ir além disso. É permitir que as pessoas nos vejam fazendo essas coisas. Para que aí sim eu possa impactar aqueles que estão à minha volta. Eu tenho obedecido ao Senhor no quesito de fazer discípulo há muito tempo. Primeiro fiz discípulo na minha casa, meus filhos estão aí. Eu fico muito feliz que o Daniel esteja comigo, porque eu sei o compromisso que eles têm com o Senhor. E não foi do muito falar, nós procuramos viver. E não foi uma vida de muito estar ali. Ele sabe, nós sempre vivemos uma vida muito corrida. Nós sempre vivemos uma vida de ministério, viajando por aí. Mas eles sempre entenderam o nosso trabalho, aquilo que nós procuramos fazer para o Senhor, tentando obedecer com toda dificuldade aquilo que Ele tem mandado fazer. Em 2009, eu fiz uma viagem até Cuba, e foi uma viagem de pura curiosidade. Achei que nunca mais voltaria a Cuba. Passei lá 10 dias em 2009. Em 2011, eu voltei novamente a Cuba, junto com a Toninha, para fazer um trabalho missionário, já um trabalho na área de família, era o meu ministério, é o meu ministério naquele país. E de lá para cá, Deus tem colocado no meu coração um amor por aquele povo, e eu tenho trabalhado com a igreja cubana já durante todo esse período, estou indo agora pela 5ª vez. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu quero compartilhar um pouco com vocês desse projeto. Porque eu tenho visto uma realidade muito diferente da nossa. Uma realidade de um país onde as pessoas não têm essa liberdade que nós temos. Uma liberdade que nós temos hoje aqui, total, lá é totalmente vigiada. E eu quero desafiá-los, queridos, nessa noite, para que realmente você possa pensar na tua casa e no teu lar como um campo missionário. E que não seja somente o título de um projeto para esse sábado, mas que você comece a pensar nisso de uma forma muito séria. Que você comece a pensar nisso como algo que Deus deu a você e que você pode, através da sua família, abençoar muitas outras famílias. Eu separei algumas coisas sobre Cuba, pode passar. A população de Cuba, 12 milhões. Amados, nós temos mais gente em São Paulo do que em Cuba. 12 milhões de pessoas. Separei ali para vocês entenderem. E Cuba, se você já olhou no mapa, é uma ilha. Lá é regime militar, é o socialismo. Há 53 anos, a ilha de Cuba é dominada pela família Castro. Fidel Castro, Raul Castro e todo o restante da família Castro. Hoje em Cuba, são algumas informações, a economia forte deles lá é o turismo, trabalhadores, exportação de café. O que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, com relação aos médicos cubanos, que assusta tanto o brasileiro, já é uma prática de Cuba há muitos anos com outros países. Cuba forma os seus profissionais, não só na área médica, em várias outras áreas, e exporta esses profissionais para vários países. Então também é uma forma deles receberem, terem dinheiro no seu país. Certo ou errado, aí entre os governos, eles que devem decidir se é certo ou errado, e as pessoas que estão servindo a isso. A moeda é o que a gente chama de CUC, CUC, é uma moeda usada por estrangeiros como nós, e a moeda do cubano chama-se peso cubano, ela não tem valor absolutamente nenhum. A média salarial em Cuba é 22 dólares, essa é a média de salário de um cubano. Por que eu trago essas informações? Porque é uma ilha aqui perto da gente, Cuba não está distante, a língua é muito parecida com a nossa, mas lá existe uma igreja fiel ao Senhor, que eu quero compartilhar com vocês sobre essa igreja. Hoje em Cuba, a religião predominante é a religião católica,
o Papa esteve visitando Cuba e isso abriu algumas portas. Também a Igreja Evangélica está presente lá e também você tem muita influência afro em função do Haiti, você tem muito voodoo, você tem muita gente aí envolvida com Umbanda, Quimbanda e religiões afro. Então este é o cenário hoje de Cuba. A gente tem procurado servir naquele país. A igreja cubana é uma igreja que precisa de tudo que você pode imaginar. Eles não têm acesso a absolutamente nada. Nós estamos aqui entre jovens, um jovem cubano hoje, ele tem a igreja como o centro da vida dele. Então é na igreja que ele encontra as pessoas, é na igreja que ele encontra os outros jovens, é na igreja que ele sai da faculdade, ele vai para a igreja, todo dia eles estão na igreja. A igreja em Cuba, ela funciona como um local onde eles têm toda a liberdade. Eu brinco que aqui no Brasil, um jovem chega na igreja, se vai usar, por exemplo, um piano, tem que pedir, eu não sei se aqui é assim, mas tem que pedir com antecedência, tem que ter uma autorização, alguém tem que acompanhar. Lá você chega, o piano está liberado para quem quiser, porque a igreja é diferente do que nós vivemos aqui. Lá é o centro do relacionamento do povo cubano. Lá na igreja onde eu estou, em Guantánamo, só tem um telefone que serve a comunidade. O telefone da igreja é que serve toda a comunidade. Então a igreja é o ponto de encontro, isso é vivo, e isso funciona durante todo o tempo. Eles não têm muita liberdade, né, lá em Cuba. Não há uma liberdade, nós não podemos, por exemplo, pregar em praça pública, você não pode sair de lá e chegar com um megafone numa praça e pregar. Isso não é possível, você teria que ter uma autorização especial do governo cubano, mas isso eles não têm dado, não têm permitido. Todas as escolas que eram de igreja foram tomadas há 53 anos atrás e toda a educação hoje em Cuba é do governo cubano. O jovem cristão sofre muito porque ele não é favorável ao partido, só que o partido é dono do país. Então, quando ele chega à universidade, ele é criticado pelos outros, por quê? Ele não concorda com o partido, mas está estudando às custas de quem? Do partido, porque só existe lá as escolas do próprio governo. Então, eles são bastante pressionados lá em Cuba. E eu tenho procurado fazer um trabalho lá, eu até coloquei no mapa, só para vocês terem uma ideia, quer ver? Não sei se vai dar para ver. Pode passar a próxima, por favor? Não, volta um pouco mais, tem um mapa aí antes, quer ver? Antes desse. Tem um mapa antes desse aí, isso. Essa é a ilha de Cuba, amados. Aqui do lado esquerdo, onde está ali rosa, entre o rosa e o amarelo, ali fica Havana, que é a capital. Isso, fica mais ou menos aí onde ele está colocando o mouse, ali é Havana. Eu não fico em Havana, eu vou para outra ponta da ilha aqui, Guantánamo, querido, bem aqui do lado direito, aqui, a última cidadezinha aqui, nessa última ponta ali, onde ele está apontando que é a cidade de Guantánamo, é onde eu trabalho em Cuba. Ali eu tenho levado irmãos para trabalhar naquela região. Por que eu escolhi Guantánamo? Eu não escolhi. Eu fui para Cuba, me mandaram para Guantánamo em 2009, voltei em Cuba em 2010, me mandaram para Guantánamo, então eu entendi de Deus que era uma direção para estar em Guantánamo, e é onde eu tenho trabalhado. O que eu tenho feito lá? Eu tenho levado irmãos e irmãs que queiram ter uma experiência missionária de curto prazo. A gente vai para lá, passa 10 dias trabalhando com a igreja cubana, servindo a igreja cubana, vivendo como cubano, e abençoando essa igreja cubana, partindo do princípio de que nós, aqui no Brasil, hoje, estamos vivendo uma fartura muito grande, enquanto povos como o de Cuba e de outros países estão vivendo uma escassez tremenda. Eles não têm absolutamente nada lá. Então Deus tem me dado algumas direções, a partir da minha família. Por que eu estou compartilhando isso? Porque quem tem segurado as pontas aqui no Brasil para que eu possa fazer esse trabalho é o Daniel, é o Jonathan e a Toninha. É o meu campo missionário, é o meu primeiro campo missionário. A partir do trabalho que eles têm feito, da ajuda que eles têm me dado, é que eu tenho podido estar fora fazendo um trabalho missionário. A primeira foto que eu coloquei ali, depois disso, pode passar, eu mostrei Havana para vocês. Ali é uma visão de Havana, que é a capital de Cuba, hoje com 1.200.000 pessoas. É um país que vive basicamente do turismo. Havana é turismo o tempo todo. Você chega em Havana, você encontra no aeroporto aviões chegando da Europa, com muitos europeus que vão visitar Cuba. Depois, pode passar, é só para você ter uma ideia. Esse é o grupo que foi, volta um pouquinho, esse é o grupo que foi comigo na última viagem. Para vocês terem uma ideia, aquele caminhão amarelo ali é o nosso transporte hoje em Cuba.
Nós rodamos 800 quilômetros naquele caminhão na última viagem. Amado, se você está acostumado a andar no seu carro aqui, aquele é um caminhão de ferro com banco de ferro, não tem nada almofadado, absolutamente nada almofadado. E esse caminhão, na realidade, é o que eles têm de melhor para nos oferecer hoje em Cuba. Esse caminhão para a igreja de lá é como se aqui uma igreja tivesse um ônibus executivo. Eu não estou brincando, é exatamente isso. Para eles é a mesma proporção. Esse caminhão é o que tem de melhor lá hoje e é o que a igreja pode comprar e nos oferece assim, com o coração grato. Eles ficam muito felizes. Ali nós chegamos em Santiago, dali nós pegamos o caminhão e viajamos mais 1h30 até chegar em Guantánamo. O caminhão é um dos transportes mais comuns em Cuba. Não dá para sentar. Quando ele é o transporte popular, as pessoas vão entrando em fila, vão ficando em pé. Ele é quente, porque ele é de ferro, lá é um país tropical, é muito calor, e você viaja horas num caminhão desse sem ter aonde sentar. E eles viajam, eles estão acostumados, não é nada, para eles não é nada absurdo. Eu disse, numa das minhas conversas lá, eu disse que, e não no sentido pejorativo, nem de denegrir, mas eu falei para eles, no Brasil nem animal se pode mais transportar dessa forma, porque a gente sabe que não pode mais aqui no Brasil, mas o governo cubano usa esses caminhões para transportar o povo. Ali, queridos, são algumas doações que nós temos levado para lá. Para vocês terem uma ideia de como Deus tem feito esse trabalho, umas 3 viagens atrás, eu tinha levado, junto com algumas pessoas, uma série de pendrives para os pastores cubanos. E abasteci esses pendrives com literatura e levamos. E chegou lá, nós começamos a doar pendrive para os pastores, porque eles não têm biblioteca, eles não têm acesso, eles têm uma Bíblia e nada mais. E aí eu fiquei muito decepcionado, e é os erros que a gente comete, que eles não tinham onde abrir esses pendrives. Para que ele quer um pendrive? Ele não tem computador. Não é? Aqui no Brasil é tão simples, você dá um pendrive para alguém, ele vai lá, abre, e lá eu fiquei bastante chateado, voltei triste com isso. Eu estava aqui no aeroporto do Panamá, e estava com o coração bem entristecido na volta. E aí Deus colocou no meu coração o seguinte, leva tablets para Cuba. E eu entendi que aquilo era uma direção de Deus. E eu cheguei no Brasil com isso muito claro na minha mente. Eu preciso levar tablets para Cuba. E tablets abastecidos de literatura, abastecidos de sermões, abastecidos de pesquisa, livros de pesquisa. Cheguei aqui no Brasil, cheguei na minha casa, estava almoçando, toco o telefone, era um membro da nossa igreja, e ele disse assim, pastor, o senhor pode vir aqui no hospital? Minha esposa operou e eu preciso que o senhor ore por ela. Saí de lá, peguei a Toninha, fui para o hospital, orei com ele, orei com a esposa, e ele me perguntou, como é que está o projeto lá em Cuba? Eu falei, acabei de chegar de lá, Deus foi muito bom, e contei para ele aquilo que tinha acontecido, e aí também expressei a tristeza do meu coração de ter levado pendrive e o pessoal não ter onde abrir os pendrives. Eu falei para ele, Deus falou para mim que é para eu levar então para Cuba tablets. E ele falou, quantos tablets você quer levar, pastor? Eu falei, eu quero levar 10 tablets para Cuba, porque nós vamos em 10 pessoas, eu quero levar, cada um entrar com um tablet em Cuba. Imediatamente ele disse assim, pastor, eu vou doar os 10 tablets para você levar para Cuba. Queridos, foi a primeira pessoa que eu desafiei no Brasil. Então aqui você tem uma ideia nessa foto, lá em cima são todos os tablets que nós levamos. Para quem gosta de estudar, nós colocamos 1000 sermões do Spurgeon em espanhol. Nós montamos uma biblioteca em espanhol com livros de várias categorias. Missionário, evangelismo, discipulado pessoal e assim por diante. Nós entramos com esses tablets em Cuba e tivemos o privilégio de doar um tablet para 10 pastores em Cuba. Ou seja, ele passou a ter uma biblioteca na mão para que ele possa pesquisar. Um desses tablets, amados, foi para um seminário onde 30 alunos seminaristas iam começar a usar um único tablet. O tablet ia ficar numa salinha, na sala onde fica uma secretária, então o aluno chega, ela vai lá, liga para ele e ele então pode fazer pesquisas através do tablet. Talvez você não entenda, ou talvez nós brasileiros não possamos entender o que significa isso. Mas é um país onde eles não têm absolutamente nada. Nós levamos da última vez violões, levamos um violão que foi doado por uma professora de música que não tem violão. Ela dá aula sem violão. E agora nós estamos levando dessa vez 8 violões e vamos doar 8 violões em Cuba. Estou levando de novo 10 tablets, 11 tablets dessa vez e vamos doar. A igreja brasileira, amados, é uma igreja hoje
que está num momento tão especial para ajudar as outras nações, e esse é o meu desafio para você nessa noite, que eu recebi um e-mail de lá dizendo assim: pastor, o nosso data show pifou, não tem mais conserto, era bem velhinho. E eu então comecei a mandar e-mail para várias pessoas pedindo um data show, e eu sou pidão, não peço para mim não, mas para Cuba eu tenho pedido porque eles precisam, é um povo de uma necessidade extrema. E a semana passada nós ganhamos o data show novinho que estamos levando agora para Cuba e vamos doar para a igreja cubana. $22 é o salário. Eu não sei se você consegue na tua cabeça fazer rápido a conta de o que significa $22 no Brasil. $22 hoje significa talvez R$50. Hoje eu almocei com a Toninha no Ragazzo, comemos lá um franguinho, né? Veio metade de um franguinho, eu sei que no final deu R$44 a conta. 44, que é uma conta que hoje para nós é muito tranquila. Você não é entrar num lugar qualquer e gastar R$40 em pizza, ou para eles é basicamente o salário de um mês inteiro. Hoje o cubano adulto não tem direito a leite. Leite que você toma todo dia na sua casa, eles não têm direito a leite. Leite é só para enfermo e para criança até um determinado horário. Eles não têm direito a café puro. O café hoje que é produzido lá é exportado para outros países. Eles tomam um café misturado com uma erva chamada chícharo, para dar mais volume no café. Eles não têm direito a carne bovina. A carne bovina lá é contrabando. Se for encontrado com carne bovina, é prisão. O rebanho bovino que tem é do governo cubano. Eles não têm como comprar roupa. Eu levo daqui roupa para eles. Um sapato para um cubano dura 4, 5 anos. Então ele tem um sapato para ir ao culto e ele tem um sapato do dia a dia. O sapato que ele usa para ir ao culto, ele chega na casa dele, ele limpa, ele guarda e ele então usa no outro domingo. Amados, por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu não encontrei em Cuba, apesar disso que eu estou contando para vocês, uma igreja que reclama, uma igreja que murmura, uma igreja de gente pedinte. Pelo contrário. Eu durmo na igreja, quando eu vou para lá, eu fico num quarto dentro da igreja, e eu comecei a ouvir as pessoas orando. Quando entrei de madrugada num quartinho, tinha 5 jovens orando. E aí, no dia seguinte, eu fui perguntar para o Alex, que é a pessoa que anda comigo, eu falei: Alex, eu vi os jovens orando, era algo especial, eles estão fazendo algum período de oração. Ele falou assim: pastor, faz 5 anos que esta igreja ora 24 horas, todos os dias. Eu falei: mas Alex, eu não vi o pastor uma vez mencionar de púlpito isso. Estou acostumado com o Brasil, gente, aqui a gente tem que pegar no pé, olha, tem que orar, o relógio de oração está lá, tem que colocar o teu nome, olha, gente, vai faltar gente. Não é assim? Eu estou falando aqui algum absurdo. E eu não vi o pastor, nessas 5 vezes, 4 vezes que eu estive em Cuba, nunca vi o pastor falar do relógio de oração. E ele funciona 24 horas por dia. Nós damos treinamento lá, amados, para líderes, pastores e líderes que andam 5 horas a pé para ter um treinamento, volta mais 5 horas a pé para a sua igreja para ministrar no dia seguinte. Eu tenho algumas fotos de igreja em Cuba, só para vocês terem uma noção. Isso aí eu estou entregando os tablets para os pastores, pode passar. Isso nós estamos entregando as doações. Aqui, para você ter uma ideia, eu estou entregando para... A gente está rindo porque eu estou entregando para aquele pastor um pacote de absorvente higiênico. Você que é irmã e está aqui, o governo cubano permite que você tenha 3 unidades de absorvente higiênico. 3 unidades, não é 3 pacotes, 3 unidades. E aí eu estou entregando para ele está rindo, porque a gente estava brincando, mas a alegria, isso você aqui não dá para ver, mas esse pessoal aqui embaixo, todos eles estão com um pacote de absorvente higiênico, estão com um creme dental, com uma escova de dente, com um sabonete, porque juntando essas coisas, uma unidade de cada é 15 dias de salário de um cubano. Um pacote de absorvente higiênico, quando você dá para um cubano, dá para a esposa dele, é um excelente presente. Um pacote de absorvente de coisa que você vai aqui em qualquer supermercado e compra no teu dia a dia aí sem nenhum problema. Mas não tem acesso, não tem acesso. Mas você olha para essas mulheres, estão rindo, você olha, estão felizes, estão servindo ao Senhor, estão lá na igreja, estão cantando, são diaconisas, não reclamam, nunca vi nenhuma delas reclamar de absolutamente nada. Essa é uma igreja típica em Cuba. Então você tem ali a igreja, ali do lado esquerdo, atrás da irmã, ali é a casa pastoral. Então, isso é muito típico, você anda por toda a região montanhosa de Cuba, você vai encontrar esse tipo de igreja, e quando você chega lá no domingo, não cabe o povo dentro da igreja. Não cabe o povo fica do lado de fora, fica na janela, porque não cabe dentro da igreja.
Quando houve a Revolução, há 53 anos atrás, Fidel não permitiu que se construísse mais igrejas em Cuba. Não podia construir, só os templos que estavam lá. Depois de um período, ele então permitiu que se reunisse nas casas, é o que é chamado de casa-culto hoje em Cuba, que é o que a gente chama de célula aqui no Brasil. Lá é muito comum, você chega numa casa-culto, tem 150 pessoas no domingo de manhã. Isso é muito comum hoje em Cuba, então a igreja cresce, apesar das dificuldades, a igreja cresce muito, mas muito em Cuba. Ali nós estávamos dando um treinamento para o pessoal, esse violão foi doado para uma irmã, e aí Deus colocou no meu coração para nessa viagem levar mais, nós estamos levando 8 violões agora, dessa vez, e entramos no aeroporto, amados assim, se alguém falar assim, você sabe tocar? Absolutamente nada, não sei nem o que fazer com o violão, mas a gente entra com o violão sem nenhum problema. Para vocês entenderem como é que Deus tem, e Deus está agindo e abençoando um projeto como esse, eu sei que Deus abençoa projetos missionários, porque eu comecei o meu texto dizendo que é o que Ele nos mandou fazer, ir e fazer discípulos. Nesta última viagem, eu peço um visto para o governo cubano com 60 dias de antecedência, um visto religioso. Então eu tenho que mandar para lá toda a documentação de quem vai comigo, e eu solicito então que o governo nos permita ficar 30 dias no máximo em Cuba, fazendo projetos evangelísticos, ajudando a igreja, assim por diante. E esse visto é sempre um mistério se ele vai sair ou não. Então, por exemplo, neste momento, eu estou embarcando agora dia 7, nós pedimos os vistos dentro do prazo e até agora nós não temos notícia, então a gente não sabe se vai sair ou não. Mas nessa última viagem, no dia da viagem, os vistos não tinham saído. Reuni o pessoal aqui no aeroporto de Guarulhos, 10 pessoas, cheios de doações, com apostila, com creme dental, com as malas lotadas de doações. E aí eu disse para eles, falei, olha, nós não temos visto, então vamos ter que entrar como turistas. Você compra um visto aqui de turista e entra em Havana com esse visto. O risco é que, como turista, você não pode levar doação. Se eles te pegam como turista, eles vão tomar a doação, porque eles vão achar que você vai vender isso lá e você não tem como justificar chegar lá com essas doações. Embarcamos aqui, chegamos no Panamá, enquanto aguardávamos o embarque para Havana, pela internet, um pastor me avisou pelo Face que os vistos tinham sido emitidos naquela manhã, na segunda-feira, enquanto nós estávamos viajando daqui para o Panamá, os vistos foram emitidos. Quando chegou no aeroporto de Havana, eu fiquei um pouco temeroso, porque para eu procurar o visto, eu tenho que me identificar como pastor, à medida que eu me identifico como pastor. Se não tenho visto, eu arrumo um problema, porque eles vão começar a checar as nossas malas. Oramos e fomos. E aí, quando chegamos em Havana, tinham chego 2 voos, e estava lotado o aeroporto, estava cheio de gente, e aquilo foi bom, porque aí você acaba não tendo, eles te deixam um pouquinho mais tranquilos, e nós então pedimos para uma autoridade lá, para uma mulher, para saber se os nossos vistos estavam lá, e realmente os vistos estavam. Queridos, eu não sei se você consegue compreender, na minha visão, Deus queria que nós dessemos o passo, que nós fôssemos da forma que podíamos, naquele momento era como turista. E o visto foi emitido no meio do caminho, ou seja, não poderia ser emitido, talvez, se não fosse uma ação de Deus, ele não seria emitido. E eu disse que nós saímos daqui como turistas, mas entramos lá como embaixadores do rei. Esse é o Deus que nós servimos. É por isso que eu me alegro de poder compartilhar com vocês nessa noite e falar sobre missões a partir da minha família. Porque entendam isso, é o que Deus quer que nós façamos. Deus não nos mandou construir templo, nós podemos fazer isso. Deus não mandou reformar, nós podemos fazer. Deus não nos mandou fazer absolutamente nada que não fosse ir e fazer discípulo. Todas as outras coisas que Ele nos permite, eu brinco que é cafuné de Deus, gente. Ter um banco confortável é cafuné de Deus. Ter um belo de um som na igreja é cafuné de Deus, mas Ele nos mandou ir e fazer discípulos. Essa foi a ordem clara do Senhor. E aí, quando nós olhamos, então, voltando para a igreja de Atos, e você vai lá para Antioquia, quando a igreja foi estabelecida, eles começaram, então, a pregar a palavra em toda aquela região, e o evangelho começou a ser propagado em todos os lugares, a ponto dos apóstolos chegarem num lugar e dizer assim, não, aqui nós já ouvimos de Jesus. Eu estava no Rio Negro, amados, fazendo um trabalho missionário na região do Rio Negro, aqui no Brasil, navegamos 18 horas subindo o Rio Negro de barco, e depois começamos a descer o Rio Negro. Primeira comunidade ribeirinha que nós paramos, e aqui no Brasil você tem só no Rio Negro 7.000 comunidades ribeirinhas que passam anos
sem ter um médico, sem ter um enfermeiro, sem ter um medicamento. Anos. E tem a Igreja Presbiteriana de Manaus, do pastor José João, que faz um trabalho maravilhoso naquela região. E eu fui num desses projetos. Chegamos na primeira comunidade e começamos a trabalhar com a comunidade. O rapaz disse assim, olha, ontem teve culto aqui na comunidade. Eu falei, olha, que legal, quem é que veio? Veio? Não, tem um irmão que passou aí e ele vem e faz um culto conosco, na segunda-feira. Na quarta-feira nós chegamos numa outra comunidade, então segunda numa comunidade, terça na outra, quarta na outra, chegamos numa comunidade na quarta-feira. Quando chegamos na comunidade, o pastor me apresentou um irmão chamado Antônio. E eu comecei a conversar com o Antônio, e aí fui descobrir que o Antônio era o pastor da igreja ali daquela região. Uma igreja muito simples, de palafita, porque enche de água, e uma igreja onde ele cuidava do povo, onde ele pastoreava o povo, e eu fui descobrir que na segunda-feira, naquela primeira comunidade que nós passamos, quem tinha realizado o culto tinha sido o irmão Antônio. Se você ver o barco que o irmão Antônio anda pelo Rio Negro, você não acredita. Entra água no barco dele. Eu não sei quem aqui já teve experiência de Rio Negro ou Amazonas. É mar. Não é um rio como nós imaginamos aqui. Você não mal enxerga as margens do rio. E o irmão Antônio roda toda aquela região ali com um barquinho tirando água para levar o evangelho de salvação àquelas pessoas. E se não fosse o bastante, eu fui descobrir que o irmão Antônio é analfabeto, ele não sabe ler. E eu comecei a pensar, falei, Jesus, como é que você faz? Como é que esse homem faz para tocar essa igreja, para pregar, para estudar a palavra analfabeto? E ele falou assim, pastor, eu vou te mostrar um negócio. Ele foi na casa dele e pegou um tocador, assim, um negócio de corda. E então ele dá corda e aquele objeto, eu não sei se é rádio, como é que chama aquilo, só toca a Bíblia. É a Bíblia em áudio. Ele estuda a Bíblia ouvindo a Bíblia, o tempo todo. Ele fala, pastor, é aqui que eu estudo a Bíblia. Então ele pega lá a Bíblia, dá corda e fica ouvindo a palavra de Deus, e ele vai guardando aquilo, ele vai gravando aquilo, ele vai aprendendo através daquilo ali. Eu falei, mas Antônio, como é que você faz na hora do culto? Ele falou, pastor, quando Deus me dá uma direção de um texto, tem lá o irmão, eu esqueci o nome do rapaz, que aprendeu a ler na Bíblia. Então ele vai, ele lê o texto e eu prego. Queridos, isso é missão. Isso é gente levando as boas novas, apesar das dificuldades, apesar das limitações. E aí o irmão Antônio falou assim, pastor, nós vamos celebrar a ceia hoje, o senhor pode ir lá e ministrar a ceia? Eu falei, claro que eu vou. Vou lá com o grupo e a gente participa da ceia. E ele disse assim, então tá bom, eu vou preparar os elementos. Tá bom, e ele foi embora. Quando eu cheguei na igreja dele à noite, amados, uma igreja lá muito simplesinha, quais eram os elementos da ceia? Para o vinho, ou para o suco de uva, ele subiu no pé de açaí, pegou açaí, amassou açaí e fez aquele caldo e transformou no vinho. E no lugar do pão era bolacha wafer. Então não sei se isso assusta você, mas eu ministrei uma ceia descalço, porque lá todo mundo tira o sapato para entrar na igreja, porque é um hábito deles, e os elementos eram, então, suco de açaí e bolacha wafer. E poucas vezes na minha vida eu participei de uma ceia onde eu pude sentir tamanha unção da parte de Deus, como eu senti naquele lugar. Por que eu estou contando isso? Porque nós temos que tomar cuidado com os nossos eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Quem nos capacita é o Senhor. Transformar a minha casa, então, no meu primeiro campo missionário, é começar a pensar como eu estou vivendo na minha casa, de que forma eu estou vivendo. Eu quero terminar passando um último vídeo para vocês. Esse é um vídeo que eu gosto muito, o Daniel também gosta muito, fala muito comigo quando ouço e fala muito com os jovens. É de um pastor aí que vocês vão gostar, o Paul Washer, talvez a maioria já conheça. Esteve no Brasil falando recentemente, esteve aqui na Faculdade Mackenzie, esteve falando no interior, num congresso de uma editora. Paul Washer é um homem que tem impactado as pessoas onde ele tem passado pela simplicidade, pelo compromisso com o Senhor, pela dedicação na obra do Senhor. Então eu quero que você assista esse vídeo e depois eu vou orar contigo. I'm not really from the blogging internet type of generation. I'm kind of old school. And I suppose all that stuff really has some value to it, but as I wrote recently, it really just burdens my heart, you know. You see all these young men
blogging and fighting over theological nuances. And in a way, many of them haven't lived long enough to even know or at least experience what they're talking about. And we'll sit there and we'll fill up the internet with this kind of stuff when there's literally billions of people who have not heard the gospel. I mean, it's insane. If you're listening to this and you're a young man, this is probably not your time to write a book and change the world or have a blog that gets hits from all over the planet. This is your time to prepare yourself to become a man of God. Not to be on the internet, but to be alone with God in prayer until He pours out His Spirit on you and makes you a useful servant. And then go out and don't be involved in pouring water on a land that's saturated. Go out with your life and preach the gospel to the nations that don't know Christ. Why be alive? The need is tremendous. But I'm not going to tell you that the need is so tremendous and God won't get it done without you. God will get it done without you. But what a loss. What a loss of joy. You know, I invite you to a life of just real sacrifice and a life of joy unspeakable and full of glory. Some of you young men, you need to think about this. You need to think about going out there and preaching the gospel, suffering for Christ and relishing that suffering. Now, I'm 49 years old and my body is broken into a million pieces. Like Robert Murray McShane said, you know, the Lord gave me a message and a horse, and I've killed the horse. And I feel that way, but I can tell you this, I'm glad. I'm glad. He's worth dying for, young men. And don't waste your life trying to be a theological expert to a bunch of people who already probably know more than you do. Get out there and preach the gospel. Go to the fields. Go to the places where it's dark. Preach the gospel of Jesus Christ. There's, you know, right now I'm just rejoicing in what God's doing in India and Nepal, but there's Tibet. You know, God, I ask God, when are you going to open the door for Tibet? And China? And when are you going to open the door for Mongolia? A friend of mine out in California, an acquaintance of mine, Larry Pan, he has on his website or whatever, he said that he would rather be on the front lines preaching than jostling for prominence on the stage. Young men, go somewhere and die, that only God and hell will know your name. God because He loves you, and His Spirit is powerful upon you, and hell because hell hates you. Go somewhere and preach the gospel. You know, I sometimes read the Puritans, and well, I like the Puritans a lot, and Martin Lloyd-Jones and Charles Spurgeon, and then I look at the modern day preachers that we have been so blessed with. You know, men like John MacArthur and John Piper and Joel Beakey and so many brilliant men, Wayne Grudem and all these men. They're older men, and they've studied a lot, and God's given them a voice. Young men, don't try to be them, at least not now. And don't think that America needs you so much. You know, it's better to sometimes to be a you know, if I preach in the United States, I'm just another preacher. But to go overseas and preach where no one's preaching, even if you're as pitiful a preacher as I am, you're the preacher. Go somewhere
where John MacArthur and John Piper are not. And preach the gospel. And pray and intercede. You know, all the men that I've ever studied, all of them, it's hard for me to find a common denominator in their lives. Some of them were more Calvinistic, others not. Some of them were well-known and seemed prosperous, and others seemed to die as martyrs and no one knew their name. They're all so different, but I found one thing in common, and that was their life of prayer. Prayer. Enduring, persevering prayer. You know, who cares about what man knows your name? You know, the question is, does God know your name? And secondly, does our arch enemy know your name? Does he hate you with a great hatred? Not because you're some well-known preacher, but because on your knees you fight him. On your knees you wrestle with him. You've grabbed hold. You need to be a man of prayer. And because missions, like India and Nepal, everywhere else, it advances on prayer. You know, there's a few things that I've never heard. I've never heard an old man say that he wished he had spent less time with his wife and children. They always say the opposite. I've never met an old preacher who regretted spending too much time in prayer. But just about everyone I've ever met has regretted not spending enough time in prayer. You know, if you know the Word really well, and boy, you're just perfect, and your thinking and your logic is pristine, but you're not a man of prayer, you're not worth 2 cents in the kingdom of heaven. You're just not worth 2 cents in the kingdom of heaven. You'll be full of a lot of knowledge and proud and no power. No power. And I pray that you would not jostle for prominence on America's stage. That you'd go and die somewhere for Christ. That your name would be known in heaven. That you'd be a man of prayer. That you'd study deeply, not in order to preach to other brilliant men, but to preach properly to those who have never heard, and to pastors whom God has raised up in foreign lands who've never had the privilege of studying as you have had the privilege to study. Amém, queridos? Vocês já ouviram falar de Erivelto Ilu? Não, nunca ouviram falar, né? Acabaram de ser expulsos do Sudão. Ele é um engenheiro químico e ela é uma enfermeira padrão. Estavam servindo ao Senhor no Sudão e foram expulsos do Sudão, porque o Sudão está expulsando todos os estrangeiros. E a tendência é que eles façam uma limpeza étnica no Sudão em muito pouco tempo. Tem um outro casal chamado Vado e Silvana, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, Vado e Silvana. Estão servindo na Indonésia, ela é uma enfermeira, ele trabalha na área de esporte, ela esteve ajudando logo após aquela tsunami que matou milhares de pessoas naquela região. Eu poderia citar para vocês aqui o nome de vários outros missionários que eu conheço, que estão por aí, que a igreja não conhece, que nós não conhecemos, mas de acordo com o que nós ouvimos ali, o Senhor conhece. E o diabo também conhece, porque estão incomodando. E eu quero orar com vocês nesta noite, para que o nosso primeiro campo missionário incomode ao diabo, e que Deus saiba o nosso nome. E que nós tenhamos vida de oração para fazer diferença. Porque, amados, viver a vida cristã sem incomodar o diabo, nós precisamos repensar a nossa vida cristã. Viver a vida cristã sem fazer discípulos como o Senhor Deus mandou, nós precisamos repensar a nossa vida cristã. E infelizmente muitos de nós têm vivido uma vida muito confortável,
mas longe de Deus. Longe de Deus. Porque não estamos fazendo aquilo que Deus mandou fazer. O que Ele mandou fazer é claro. E eu não tenho nenhum medo de dizer para você que nós temos feito mais coisas que Deus não mandou fazer do que aquilo que Ele mandou fazer. Então nós precisamos voltar para a palavra e fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Quando eu olho essa mensagem desse homem que, para mim, é um exemplo de humildade, e ele diz assim: vá e morra pelo Senhor pregando o Evangelho em algum lugar. Parece uma palavra pesada, amados. Quando nós olhamos para os mártires da igreja que morreram para que eu e você tivéssemos acesso a essa palavra, quando olhamos para tantos homens que morreram por não negar a Jesus, esses homens, Deus sabe muito bem o nome de cada um deles. Mas morrer por Jesus é de pessoas que entendem que esta vida aqui não tem valor se não for por Ele. Nós não podemos nos apegar a esta terra, a este mundo. Nós podemos viver aqui como se não existisse um outro lugar muito melhor para nós. O nosso desafio na vida cristã é entender que estamos aqui de passagem. E o Senhor disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas tivéssemos bom ânimo, que Ele venceu este mundo. E o que nos espera no céu nem se compara com aquilo que nós vivemos aqui. Mas nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos ter fé que esta palavra é verdadeira. Então, homens como Erivel, Tulu, Vado, Silvano e tantos outros estão dedicando a vida integralmente a fazer discípulos em outras nações. E se o Senhor não te chamou, amado, para fazer discípulo lá em confins da terra, que você faça discípulo aqui na sua terra. Mas precisamos obedecer a ordem clara do Senhor de Mateus 28. Ele não fez ali uma sugestão para nós. Ele nos deu uma ordem clara, que nós não podemos deixar de cumprir. Tá bom? Que assim seja a nossa casa, que assim seja o nosso primeiro campo missionário, que a partir da nossa casa as coisas façam realmente diferença. Eu quero orar contigo, se você entendeu isso. Eu quero que você fique de pé para me orar com você. Se você entendeu que você deve obedecer ao ídolo do Senhor. E também quero orar para aqueles que têm um coração ligado a missões. Se você entendeu e quer dizer para o Senhor assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Fique de pé, eu quero orar contigo. Não tenha nenhum receio de atender ao ídolo do Senhor. Para onde Ele vai te mandar é problema dele, não é seu. O que Ele vai fazer com a tua vida é sua. A sua vida é dele, não é sua. Não é? A sua vida é dele. E Ele, quando Ele cumpre o propósito dele na sua vida, amados, não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que isso. Vem aqui na frente. Vocês que levantaram, vamos orar aqui. Eu quero pôr a minha mão sobre vocês, dar um abraço em vocês. Vocês que entenderam esse chamado do Senhor, vem aqui que nós vamos orar. Aqui perto. Tem nada, queridos, que me prende nessa terra. Nada, nada, nada. Nem o Daniel, ele sabe disso. Não é, Dani? Se Deus mandar, eu vou. Para onde Ele mandar, eu vou. Eu quero obedecê-lo. Porque eu sei que um dia eu vou ter o Daniel comigo na eternidade. Eu sei que um dia eu vou ter a Toninha comigo na eternidade, eu vou ter o Jonathan comigo na eternidade. Portanto, o que eu quero neste momento é cumprir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E Ele diz que eu tenho que fazer discípulos, Ele diz que eu tenho que ir em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu fico feliz que vocês estão atendendo esse chamado do Senhor. Não tem nada melhor do que servir ao Senhor. Eu tenho uma empresa, trabalho nela todos os dias e me dá uma agonia que vocês não fazem ideia. Mas eu preciso dela para pagar as minhas contas, eu preciso dela para sustentar minha família, eu preciso dela para vestir, para comer, não é? Mas Deus sabe o meu coração. Me dá uma agonia porque eu tenho a impressão de que as pessoas estão indo para o inferno sem ouvir de Jesus, sem ter a oportunidade de entregar a vida verdadeiramente para Jesus. E nós somos responsáveis por isso. Quando aqueles homens saíam pregando a palavra, eles saíam desesperados, porque eles sabiam que era a única forma daquelas pessoas terem uma nova vida.
E o meu clamor, queridos, hoje, tem sido nos últimos tempos, é que a igreja brasileira definitivamente entenda o porquê Deus nos chamou. Ele nos chamou para irmos e fazermos discípulos. A partir da nossa casa, a partir da nossa família, da nossa igreja, do nosso país, e irmos pelo mundo. Então entenda isso, Deus nos chamou para isso. Aqui é gostoso, com ar-condicionado, muito bom, mas de repente não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus talvez queira nos levar para outros povos, para outros estados no Brasil, lá para o Rio Negro, para o Nordeste, para o interior de Minas. Eu fiquei com meu coração entristecido nessa viagem para Minas de ver a idolatria que o meu povo vive. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, sabe, clamando a uma estátua que não pode fazer nada por eles. Não conhece o Deus verdadeiro que nós conhecemos, isso dói no meu coração. Mas eles estão optando, é a opção deles. Mas eu tenho orado, Deus alcança a minha família, Deus alcança o meu povo. Porque eu sei que se eles morrerem hoje sem Jesus, vão queimar eternamente no fogo do inferno. E muitos na igreja brasileira não estão acreditando mais nisso. Estão vivendo a vida cristã como se isso não fosse uma verdade. Porque se for uma verdade no teu coração, você vai ficar desesperado para pregar para as pessoas que você ama, que você conhece, e aqueles que você não conhece. Então, amados, eu quero orar com vocês de forma especial. E eu quero que vocês entreguem a vida de vocês ao Senhor, não mais entregar como Senhor e Salvador, mas dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não sei para onde, não sei quando, não sei para que povo, mas eu quero servir ao Senhor aonde o Senhor mandar. Pode ser aqui, pode ser na sua Jerusalém, mas também pode ser lá em confins da terra. Pode ser no Irã, o país hoje mais perseguido, né? Pode ser lá, fazendo um trabalho comigo em Cuba, pode ser na Coreia do Norte. Essa semana eu tive conversando com um pastor que esteve na Somália, ele tem um trabalho na Somália, um médico de 74 anos, 74 anos. Tinha 2 hospitais, entendeu que Deus o havia chamado, vendeu os hospitais, hoje ele tem uma missão com mais de 100 missionários espalhados pelo mundo, 74 anos, parece um menino servindo ao Senhor. Porque eu também creio que Deus prolonga a vida dessas pessoas. E ele foi para a Somália agora, recentemente chegou na Somália, numa cidade de 30 para 40 mil habitantes, e foi conversar com o prefeito falou qual era o propósito dele, estava lá, ele quer abrir um orfanato, ele tem trabalhado com crianças, é uma estratégia que Deus tem colocado no coração dele. E aí o prefeito chamou 5 policiais, armados de metralhadora, e disse para ele assim, esses homens vão tentar manter o senhor vivo enquanto o senhor estiver aqui na Somália. Pois ele ficou na Somália, saiu da Somália vivo, sem nenhum problema, porque Deus o preservou. Mas não teve medo de ir para a Somália. Tem ido na Coreia, ele tem feito um trabalho na Coreia, Deus deu uma direção para eles de orfanato, por quê? Porque o governo da Coreia pega as crianças para ensinar as crianças princípios do governo coreano. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão abrindo orfanatos na Coreia, escolinhas na Coreia, e o governo tem permitido que esta missão, claro, que eles não sabem que são cristãos, possam ensinar essas crianças. E eles estão ensinando o que para essas crianças? Serem verdadeiras crianças e crescerem como servos do Senhor e ter um encontro pessoal com o Senhor. Amado, o Senhor está fazendo. A obra está sendo feita, foi o que o Paul Washer disse. Ele pode fazer sem nós, mas Ele nos dá o privilégio de poder servi-lo e fazer através das nossas vidas. Amém? Por isso eu estou feliz que vocês tenham entendido isso. E coloquem isso para o Senhor. O Senhor está aqui a minha vida. Aqui é a minha vida. Faça o que o Senhor quiser. Leva-me para onde o Senhor quiser, mas o que eu quero é fazer a sua vontade. Tá bom? Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Deus querido e amado, quero te agradecer, Pai, pela vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Senhor, irmãos, irmãs, que estão entregando a vida ao Senhor na obra missionária. Pai, não sei onde o Senhor vai usá-los, não sei de que forma o Senhor vai usá-los, mas recebe, Senhor, a vida de cada um deles no teu altar. Ó Pai, nós temos visto a necessidade, tanto aqui no Brasil, quanto fora do Brasil, de pessoas que não conhecem o Senhor. Nós temos visto, Senhor, nesse momento no Egito, onde cristãos têm sido perseguidos, a tua igreja tem sido perseguida, pessoas têm morrido em teu nome. Ó Pai, mas nós estamos aqui no Brasil, um país onde não tem nenhum tipo de perseguição. Nós estamos aqui, Pai, de certa forma acomodados, mas que não seja necessário, Deus, na igreja brasileira, uma perseguição como foi ali na igreja de Jerusalém. Que nós possamos entender, Deus, definitivamente que o Senhor nos chamou para ir, Deus,
tanto na nossa Jerusalém, Judéia, Samaria e confins, e pregar a tua palavra, fazendo discípulos, porque foi isso que o Senhor nos mandou fazer. Portanto, Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu peço que o Senhor receba cada um desses queridos no teu altar. Pai, que o Senhor possa confirmar no coração de cada um deles a decisão que eles estão tomando nesta noite. Oh, Pai, não sei onde o Senhor vai enviá-los, isso é com o Senhor, mas que o Senhor possa preparar o coração de cada um deles. Que eles possam a cada dia mais depender do Senhor, que eles tenham um tempo de oração com o Senhor, como nós ouvimos, Senhor, nesta noite. Precisamos estar com os nossos joelhos, orando, clamando ao Senhor, para que o Senhor possa usar a nossa vida, Deus, com a autoridade. Peço, Pai, que a cada dia mais eles possam ter intimidade com o Senhor. Peço, Pai, que o Senhor coloque no coração de cada um deles aonde o Senhor quer enviá-los, aonde o Senhor quer que eles sirvam ao Senhor, e que eles, Senhor, não tenham nenhuma dúvida, porque isso virá através do Teu Espírito Santo. Recebe-os, Pai, nesta noite, no Teu altar, e envia-os, Senhor, à medida que o Senhor queira, no momento que o Senhor quiser. E oro para que esta igreja, Deus, possa ajudá-los no preparo missionário, ajudá-los, Deus, no preparo teológico, que possam ajudá-los, Deus, no preparo também financeiro, para que eles possam ir e servir ao Senhor, aonde o Senhor assim mandar. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Amém. Conheci recentemente uma missionária que está trabalhando no Haiti, uma jovem. Há 8 anos atrás, antes daquele terremoto que teve no Haiti, Deus disse para ela assim: vá para o Haiti. E ela foi falar para o pastor dela que ela queria ir para o Haiti. O pastor falou: não, mas como ir para o Haiti? E ela falou: não, Deus falou comigo, pastor, que era para eu ir para o Haiti. E ela então decidiu ir para o Haiti, o pastor a abençoou e ela foi para o Haiti. E lá no Haiti, amados, Deus deu a ela uma visão para ela abrir uma escola. O Haiti hoje tem 10 estados, e Deus deu a visão para ela abrir uma escola em cada estado no Haiti. Imagina, uma menina que chegou no Haiti sem recurso nenhum, e ela começou então a vender cocada no Haiti, vender cocada para se manter. Aí começou a fazer contato com as igrejas brasileiras. Só resumindo a história. Este mês passado, ela abriu a 10ª escola no Haiti. Tem uma escola em cada estado do Haiti. O governo permite que eles ensinem, que dão um ensino básico, um ensino padrão, como no Brasil, mas que possam ensinar Bíblia para essas crianças. Essa menina esteve durante o terremoto, passou por toda aquela tragédia que nós vimos no Haiti, ama o povo, fala a língua e está hoje no Haiti servindo com 10 escolas. Escolas que ensinam essas crianças a amar o Senhor Jesus. Mas uma moça que entendeu o que Deus estava mandando fazer e foi. Ela não tinha noção de como Deus ia sustentá-la, o que ela ia fazer. Hoje está lá no Haiti como uma missionária, hoje é reconhecida aqui no Brasil, mas não teve nenhuma preocupação porque ela entendeu que Deus estava mandando ela fazer isso. Então, amado, se Deus te mandou fazer, faça, obedeça ao Senhor. Mesmo que isso pareça loucura aos olhos das outras pessoas, mas não é loucura para o Senhor. Tá bom? Deus abençoe vocês. Queridos, eu quero orar para encerrar e passar a palavra para o pessoal. Agradecer a Deus pelo tempo que nós tivemos aqui. Fique de pé. Vamos orar, todos agradecidos a Deus pela palavra, pelo acesso que nós temos, pelo privilégio que nós temos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos o privilégio, Senhor, de ter a Tua palavra, de poder estudar a Tua palavra, de poder ler em qualquer lugar, de poder pregar em qualquer lugar. Nós temos toda a liberdade aqui no Brasil. E nós precisamos, Senhor, agradecer ao Senhor todos os dias por isso. Pai, mas livra-nos de sermos somente ouvintes. Livra-nos, Pai, de estarmos inchados de conhecimento, mas que não estejamos praticando a Tua palavra. A Tua palavra diz que nós devemos praticar, viver, que assim seja, Pai, na vida desta igreja. Obrigado pela liderança, pelo pastor. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor tem usado essa igreja aqui nessa comunidade, mas peço, Pai, que o Senhor use mais e mais. Não através do templo, mas através da vida de cada pessoa desta comunidade.
Pai, que cada um aqui possa pregar a Tua palavra onde o Senhor os mandar. Que cada um aqui, Deus, possa fazer da sua casa realmente o seu campo missionário, a sua área de atuação missionária, atingindo os seus vizinhos, atingindo os parentes, ou aqueles que o Senhor colocar, Senhor, no seu ciclo de relacionamento. E que esta igreja possa servir, Deus, de amparo, de preparo, de um lugar onde as pessoas vão aprender do Senhor, onde vão ter comunhão como a família do Senhor. É assim, Pai, que eu oro, agradecido por este tempo que nós tivemos aqui. Agradecidos, Deus, porque o Senhor falou conosco nessa noite e que o Senhor continue, Deus, a nos direcionar. Eu peço que o Senhor abençoe cada família aqui, cada esposo, cada esposa, que o Senhor abençoe cada filho, Deus, e que as famílias dessa igreja, Pai, continuem sendo assim, guardadas pelo Senhor, mas acima de tudo, pregando a Tua palavra através da vida de cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês.